Olá, galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a nossa aula de hoje, 5 de novembro de 2020, quinta-feira, teremos a leitura da revista Ciência Hoje, Druidas, Mitos e Lendas, tá? É a última leitura dessa revista. Amanhã leremos um poema. Em língua portuguesa, a apostila Aprender Sempre, na página 12 e 13, a gente vai estar falando sobre roda de jornal, ok? Em matemática, página 8, 9 e 10, pirâmides e características das pirâmides. Vamos lá para a nossa leitura. Druidas, mitos e lendas. Além dos lavradores, guerreiros e artesãos, existiam entre os celtas uma classe de sacerdotes chamados de druidas, que não apenas cuidavam das cerimônias religiosas, festas, cultos, sacrifícios, mas também atuavam como juízes, professores, médicos, filósofos e cientistas. Entre os seus campos preferidos estavam a física e a astronomia. Os druidas realizavam seus rituais nas florestas ou em lugares que consideravam sagrados, como certas grutas e colinas. Também usaram para esse fim os dômenes e outras construções megalísticas deixadas por povos anteriores aos celtas, como o Círculo de Pedras Storage, na Inglaterra. Seus ensinamentos afirmavam que quando alguém morria, sua alma ia habitar num outro mundo, onde também viviam seres sobrenaturais como fadas, elfos e, é claro, os inúmeros deuses e deusas cultuados pelos celtas, além de uma grande mãe distribuidora da vida. Crença já existente entre os povos que ocupavam o território anteriormente. Havia centenas de divindades, cujos nomes variavam segundo a língua e o relato. Os romanos mencionaram algumas delas, como Dagda, Ogminus, Taranis e Lug. Segundo Júlio César, o inventor de todas as artes. As histórias e lendas que envolvem esses deuses não eram escritas, mas sim aprendidas de memória por uma categoria de druida que dedicavam-se à literatura, conhecido como os bardos, na Gália e como Fili, na Irlanda. Eles foram responsáveis pela sobrevivência das lendas, dos poemas e de toda a tradição literária dos celtas, que viria marcar profundamente a literatura europeia. As histórias do rei Arthur são descendentes diretas dessa tradição, mas muitas outras, como Conto de Fadas e boa parte dos livros de fantasia, se inspiram no universo maravilhoso dos celtas. Não é à toa que os personagens da série Harry Potter citam o mago Merlin. A gente leu aqui, né, sobre os druidas, sobre os celtas, porque o dia de finados tem lá sua base numa lenda celta que dizia que nesse dia se abre um portal onde os mortos podem vir visitar a terra, assim como tem lá no filme Festa no Céu que eu indiquei para vocês. Espero que tenham gostado da leitura. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Aula de língua portuguesa, a gente vai estar lendo a página 12. Deixa eu esperar a boto passar. Já foi. A página 12 da apostila Aprender Sempre, que é o Giro pelo Mundo Covid-19. Então, vocês vão estar vendo relatos de como os países trataram a pandemia. Depois, a gente vai para a aula 7, Roda de Jornal, para a leitura de uma notícia ou reportagem que a professora escolheu para vocês e colocou lá no grupo do WhatsApp, ok? Nessa aula, você ampliará o que sabe sobre a pandemia no país ou na sua região. Então, vocês vão estar lendo essa notícia que a Pro colocou lá no grupo de WhatsApp. Depois, vocês vão responder, depois de feita essa leitura, vocês vão responder quais foram as últimas medidas tomadas no país ou na sua região para a contenção da pandemia. Vocês podem se basear na reportagem que a Pro colocou lá e nos conhecimentos que vocês têm também para responder. Responda essa questão e coloquem lá no grupo do WhatsApp para a gente ver se está certinho, ok? E amanhã a gente responde as outras duas questões relacionada a essa mesma matéria. Para a nossa aula de matemática, a gente vai estar estudando sobre as pirâmides. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o que vamos aprender. Nessa aula, vamos aprender a identificar as planificações de superfície de pirâmides, figuras geométricas
espaciais que fazem parte da classe dos políedros. Observe a ilustração das pirâmides abaixo. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Todas elas são pirâmides. O que a gente tem de diferente nessas pirâmides? O que a gente tem de diferente nessas pirâmides são as bases, ok? Então, aqui a gente tem 4 pirâmides com bases diferentes. O que é a base? A gente tem a pirâmide aqui, a parte de baixo é a base. Então, a primeira, a gente tem uma base em formato de triângulo. Então, a gente dá o nome dessa pirâmide de base triangular. Na segunda, a gente tem uma pirâmide com uma base formando um quadrado. Então, a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Na figura número 5, a gente tem uma base, a base é em formato de um pentágono. Então, a gente tem uma pirâmide de base pentagonal. Na figura número 4, a gente tem uma base em formato de hexágono. Então, a gente tem uma pirâmide de base hexagonal. Então, a gente aqui entende que a base é quem dá o nome à pirâmide, porque ela é o que está diferenciando uma pirâmide da outra, ok? Qual as figuras mostradas abaixo corresponde a uma possível planificação da superfície da figura 3? Circule a letra correspondente. Então, a gente tem aqui a figura 3, que é uma pirâmide de base pentagonal, e a gente vai olhar aqui e ver qual é a planificação. Lembrando que o que diferencia é a base, fica bem facinho da gente circular a resposta correta, certinho? Na aula 6, características de pirâmides. O que a gente vai aprender nessa aula? Nessa aula, vamos aprender a identificar regularidades nas contagens das faces, vértices e arestas das pirâmides. Mateus, Giovana, Ana Júlia e Tiago observaram os moldes e comentaram que todos representam pirâmides, como a gente já comentou. Eles desenharam as figuras depois de montada e contaram o número de faces, arestas e vértices. Faça isso você também e vão responder lá no quadro da página 10, os 2 quadros verdes, ok? Lembrando, só vou dar uma lembradinha para vocês. A gente já fez esse exercício bastante lá no EMAI, né? Só para lembrar que a gente tem aqui, ó, as faces, que são os lados, né? Aqui, esse amarelinho aqui é uma face, esse laranjinha é uma face. Então, a gente tem, isso são as faces. As arestas são as linhas, tá? Essas retas aqui, a gente tem as arestas. E as vértices são onde as arestas se encontram e formam um ângulo, tá? Lá onde a gente faz a bolinha para lembrar. Então, onde as arestas se encontram aqui, ó, essa sobe, se encontrou aqui, formou um ângulo, a gente tem uma vértice, ok? Deu para entender? Qualquer dúvida, procurem a gente no WhatsApp, mandem foto das atividades para a gente estar verificando e até amanhã.